geoprocessamento para empresas de saneamento. Então, voltando, nós temos aqui a parte do GeoSAN, que é a parte do geoprocessamento. O GeoSAN, ele é um software livre, ele está disponível aí para download no nosso website, nós vamos indicar o endereço. Ele permite o cadastro de todas as redes de água, esgoto e os ramais, os consumidores, ou seja, ele permite um mapeamento contínuo de todas as suas redes e nesse mapeamento ele permite também o cadastro dos ramais. Então, se eu faço um zoom, por exemplo, numa determinada região, eu vejo essas redes e eu vejo todos os ramais aqui conectados. O GeoSAN, ele tem uma função que é a principal, de desenhar redes, que ele vem aqui e automaticamente eu posso entrar aqui os parâmetros de distribuição, eu posso entrar o diâmetro interno, por exemplo, 75 milímetros, e eu posso entrar também o material, por exemplo, o PAD. E aí eu venho aqui e eu desenho a minha rede, eu vou desenhando essa minha rede, eu posso entrar nós ou vértices nessa rede e eu posso salvar. Quando eu faço desenho, automaticamente o GeoSAN ele salva as cotas nos nós. Isso é uma inovação, uma economia aí em compra de software de mais de 100 mil reais, está disponível para vocês. Ou seja, quando você seleciona aqui os nós, ele já vem aqui com a cota calculada, 698,07 e aqui 700,36. E aí ele tem um módulo que ele cadastra o ramal, ou seja, eu seleciono aqui o ramal, seleciono a ícone de desenhar ramal, o cursor automaticamente ele fica já preso na rede, que ele já sabe que quer cadastrar o ramal, e quando eu seleciono aqui, ele abre uma interface direta com software comercial online. Então eu posso aqui procurar um consumidor, por exemplo, eu quero procurar o consumidor Carlos, ou pelo endereço, ou pela matrícula, eu procuro esse consumidor, e eu pego esse consumidor e associo os dados desse consumidor na minha. Seleciono aqui, peço para salvar, e aí isso fica associado à minha rede, e eu tenho, então, um consumo. Ou seja, eu tenho aqui demanda de consumo nessa rede. Então, se eu agora resolver selecionar isso daqui e resolver exportar para a simulação hidráulica, eu posso selecionar as redes, vou até afastar um pouco mais o zoom aqui para exportar mais maior. Eu seleciono aqui as redes que eu quero exportar por um polígono e nessa exportação eu seleciono que eu quero exportar somente o que está totalmente dentro do polígono e ele vai mostrar aqui que o polígono está carregado e vai permitir eu fazer algumas operações. Por exemplo, aqui, exportação para o EPANET. Então, eu seleciono que eu desejo aqui a exportação para o EPANET, eu seleciono o nome do arquivo e exporto esse arquivo. Ele gera já, aqui em tempo real, essa exportação e eu posso, em seguida, abrir. Ele está gerando já a exportação para o EPANET e eu posso em seguida. Então, ele faz uma ligação. Você une aqui os dados da telemetria, você une os dados aqui do consumo e ele está terminando, a exportação concluída com sucesso. E aí eu venho aqui e abro diretamente no EPANET, que eu vou mostrar para vocês, eu abro aqui as minhas redes. Então eu tenho aqui exatamente as minhas redes exportadas, eu posso aqui só organizar as janelas, e eu posso mostrar os consumos. Então, eu venho aqui, seleciono para mostrar os consumos, e eu vejo aqui com valores proporcionais, e eu sei que, como eu cadastrei todos os ramais, eu tenho as demandas aqui de consumo, que nós vamos ver isso na apresentação do Eliseu. Então, nós temos aqui os reservatórios, uma série de informações, que eu posso ligar aqui as informações com a telemetria, e associando esses dados da telemetria, de pressão, de vazão, de nível de reservatório, eu consigo fazer uma simulação hidráulica. Uma outra coisa, ele possui relatórios em texto, então eu posso aqui gerar alguns tipos de relatórios. Por exemplo, eu quero salvar todos os ramais que estão nessa região. Então eu consigo ter uma lista aqui de todos os consumidores, o consumo aqui em litros por segundo, consumo em metros cúbicos, aqui que tem duas economias ligadas no mesmo ramal, e eu tenho todas as informações.
E para finalizar, se eu desejar, por exemplo, fazer uma manutenção aqui nesse trecho de rede, eu quero saber quais os registros eu tenho que fechar e quais os consumidores desabastecidos. Vocês podem verificar que aqui tem 3 registros. Então, eu posso pedir uma simulação e ele vai fazer essa simulação e indicar quais são os consumidores que foram desabastecidos. Ele gera um arquivo texto que eu posso exportar para a minha URA. Se eu tiver os telefones atualizados, eu posso discar para eles automaticamente. E eu tenho aqui já uma relação dos registros que eu tenho que fechar. Esse marronzinho aqui já é um registro, aqui tem um outro registro, então eu sei quais eu tenho que